Oi, tudo bem? Bem, hoje a gente vai falar um pouquinho no tópico do dia, em 30 minutos, das potências de novas personalidades que estão sendo produzidas através do sul global. Não que sejam personalidades novas, mas que acumulam saberes, certo? O primeiro seria Lula, Xi Jinping, o segundo, e Vladimir Putin, o terceiro, certo? Na realidade, a gente tem que perceber os momentos históricos que os Estados Unidos estão perdendo o bonde da história, né? E com isso, as novas lideranças estão aproveitando o vácuo. E um mundo multipolar está sendo construído cada vez mais, certo? Então fica a dica, vamos estudar o nosso país, o nosso mundo, a geopolítica para entender os cenários atuais. Fica a dica, tá bem? Esses três líderes não são comunistas. Eles são guardiões do planeta. Não porque vestem um rótulo ideológico conveniente, mas porque surgiram no momento exato em que a ordem internacional começou a rachar por dentro. O mundo entrou numa fase de instabilidade estrutural, com guerra na Europa Oriental, tensão permanente no Indo-Pacífico, crise energética na América Latina, sanções como arma econômica e cadeias produtivas sendo usadas como ferramenta de pressão geopolítica. Nesse cenário, enquanto algumas potências tradicionais se veem consumidas por polarização interna, disputas eleitorais permanentes e desgaste estratégico, três figuras passaram a ocupar o centro da reorganização global: Xi Jinping, Vladimir Putin e Lula. E o destaque deles não nasce de marketing, nasce de circunstância histórica somada a cálculo político. Xi Jinping consolidou o tipo de poder que não aparece em manchete diária, mas que define quem controla o ritmo do século. A China, sob sua liderança, entendeu que domínio militar isolado não sustenta hegemonia duradoura. O que sustenta é controle sobre infraestrutura, logística, tecnologia e recursos estratégicos. Pequim expandiu portos na Ásia, África e América Latina, fortaleceu rotas comerciais terrestres e marítimas, investiu pesado em semicondutores intermediários, inteligência artificial, telecomunicações e domínio de minerais raros essenciais para a transição energética e indústria de defesa. Isso não é discurso ideológico, é arquitetura de poder. Quem controla a cadeia produtiva controla a dependência dos outros. Quem controla minerais estratégicos controla o futuro industrial. Em um mundo onde a energia elétrica depende de baterias, e baterias dependem de minerais específicos, e minerais dependem de processamento sofisticado, o poder deixa de ser apenas militar e passa a ser estrutural. Xi não grita, ele constrói. E construção estratégica é influência silenciosa que dura décadas. Putin opera em outro eixo, mas igualmente decisivo. Ele assumiu a posição de líder que desafia diretamente a pressão ocidental e, ao fazê-lo, transformou a Rússia em símbolo de resistência para a parte significativa do sul global, que observa com desconfiança a capacidade dos Estados Unidos de usar sanções como instrumento de coerção. A Rússia enfrentou bloqueios financeiros, congelamento de reservas, restrições comerciais e isolamento diplomático parcial. Ainda assim, redirecionou exportações de energia para a Ásia, fortaleceu acordos com Índia, China e países do Oriente Médio, reorganizou seu sistema de pagamentos e sustentou sua estrutura estatal. Independentemente das avaliações morais ou críticas, o fato geopolítico permanece. Moscou não colapsou. E isso muda a percepção global sobre o limite real do poder econômico ocidental. Putin representa dissuasão. Ele projeta a ideia de que soberania se mantém com capacidade de reação. Em um planeta onde conflitos híbridos, cibernéticos e econômicos se multiplicam, a noção de defesa estratégica ganha peso. Muitos países observam e pensam:
Se um Estado consegue resistir à maior pressão econômica já aplicada, então o sistema não é tão unilateral quanto parecia. Lula entra nesse triângulo como peça de equilíbrio e articulação. Ele não lidera a maior potência militar, nem a maior economia industrial, mas lidera uma das maiores democracias do mundo e o maior país da América Latina. Seu diferencial não está na imposição, está na negociação. Em um ambiente polarizado entre Washington e Pequim, Lula posiciona o Brasil como ator que dialoga com todos sem romper com ninguém. Ele defende reforma na governança global, maior protagonismo do Sul global, ampliação do papel dos BRICS e construção de mecanismos financeiros menos dependentes de um único centro de poder. Sua trajetória pessoal adiciona um elemento simbólico poderoso. Alguém que não saiu da elite acadêmica tradicional, que não construiu carreira nas universidades internacionais de prestígio, mas que desenvolveu inteligência política prática, construída na negociação sindical, na mediação de conflitos e na diplomacia direta. Isso gera identificação social e, ao mesmo tempo, respeito internacional pela capacidade de transitar em ambientes complexos. O que une esses três não é uniformidade ideológica, é convergência histórica. O sistema unipolar pós-Guerra Fria mostrou sinais de desgaste. A confiança automática na centralidade absoluta de uma única potência foi substituída por busca de alternativas. Países africanos renegociam contratos minerais. Nações asiáticas diversificam parcerias militares. América Latina procura margem de manobra econômica. Oriente Médio amplia a interlocução com múltiplos polos. A multipolaridade deixou de ser discurso e começou a ser prática. Xi representa a força econômica estrutural que sustenta a longo prazo. Putin simboliza a dissuasão estratégica que impõe respeito em ambiente de confronto. Lula personifica a capacidade de costurar alianças e reduzir tensões em um mundo que poderia facilmente escalar para rupturas mais amplas. Em um período de instabilidade energética, disputas por tecnologia, bloqueios financeiros e rearranjos militares, a combinação de estrutura econômica, resistência estratégica e negociação diplomática cria um eixo de influência que redefine o equilíbrio global. O mundo não está mais organizado como estava 20 anos atrás. E nesse novo tabuleiro, liderança não é apenas quem fala mais alto, mas quem sustenta a posição em meio ao caos. Esses três líderes ganharam destaque porque oferecem respostas distintas para a mesma pergunta central do século XXI: como manter soberania e influência num sistema em transformação acelerada. Mas nenhum desses três líderes opera num campo estável, e é justamente aí que a análise precisa ganhar profundidade. Porque se de um lado eles se destacam como pilares de reorganização global, do outro enfrentam limites estruturais que podem redefinir o jogo nos próximos anos. A multipolaridade não é uma linha reta, é um campo minado, e cada movimento errado pode gerar consequências sistêmicas. Xi Jinping consolidou a China como potência estrutural, mas enfrenta o maior desafio silencioso da sua trajetória: desaceleração econômica e pressão tecnológica externa. O cerco aos semicondutores avançados imposto pelos Estados Unidos mostrou que, mesmo com domínio em minerais e manufatura, a China ainda depende de gargalos tecnológicos específicos. Pequim respondeu investindo bilhões em pesquisa, subsidiando produção interna e acelerando inovação doméstica. Porém, tecnologia de ponta não se constrói apenas com capital. Exige tempo, estabilidade e confiança global. Além disso, há o fator demográfico. A China envelhece rapidamente. Um país que envelhece precisa manter produtividade alta para sustentar crescimento e influência externa. Xi sabe disso. Por isso, o foco não é apenas expansão internacional, mas controle interno rigoroso, estabilidade política e planejamento de longo prazo. O risco: excesso de centralização pode reduzir flexibilidade em momentos de crise. E num mundo volátil, rigidez estratégica pode custar caro. Putin, por sua vez, sustenta a lógica da dissuasão, mas o custo de longo prazo da guerra é pesado. A Rússia reorientou sua economia para uma lógica mais militarizada e energética. Isso garante capacidade de resistência imediata, mas cria dependência intensa de receita de exportação de commodities e da manutenção de alianças estratégicas. Se preços de energia oscilam drasticamente, ou se parceiros comerciais sofrem pressão secundária,
Moscou pode enfrentar dificuldades fiscais internas. Além disso, guerra prolongada consome capital humano, recursos financeiros e gera desgaste diplomático. A Rússia mostrou que consegue resistir. A questão é por quanto tempo consegue sustentar intensidade sem comprometer desenvolvimento futuro. A força de Putin está na firmeza estratégica, mas a vulnerabilidade está no custo acumulado da confrontação contínua. Lula enfrenta um desafio diferente, talvez mais complexo politicamente. O Brasil não vive guerra direta nem cerco tecnológico comparável ao da China. O desafio brasileiro é interno: polarização política, limites fiscais, dependência de exportação de commodities e necessidade de crescimento sustentável. Lula aposta na diplomacia ativa, na ampliação de protagonismo internacional e na construção de pontes entre blocos rivais. Porém, para sustentar influência externa, o Brasil precisa estabilidade econômica interna. Um país que não cresce de forma consistente perde poder de negociação. Lula compreende que diplomacia forte depende de economia minimamente sólida. O risco está na capacidade de equilibrar políticas sociais, responsabilidade fiscal e ambição internacional. Se o Brasil não sustentar crescimento, sua voz pode enfraquecer no próprio momento em que tenta ampliá-la. E aqui entra o ponto central dessa análise. Multipolaridade não significa substituição imediata de uma hegemonia por outra. Significa disputa prolongada por espaço. O dólar ainda domina o comércio global. A infraestrutura financeira internacional ainda passa por redes ocidentais. A capacidade militar americana continua superior em escala global. Portanto, o destaque de Xi, Putin e Lula não indica queda automática do poder ocidental. Indica contestação crescente. O que diferencia esse momento histórico de outros é a interdependência. A China depende de mercados externos. A Rússia depende de compradores energéticos. O Brasil depende de exportação agrícola e mineral. Nenhum desses atores opera isolado. Isso cria um equilíbrio tenso. Eles desafiam a centralidade absoluta, mas também estão conectados a ela. Oi, tudo bem? Retornamos. Continuando o diálogo anterior, nós podemos perceber que o Brasil se tornou uma referência no mundo, seja por questões de produção de alimento, seja por questões de produção de energia renovável, já que o parque brasileiro tem uma demanda superior em relação à Europa, né? Então, por isso que o Brasil se torna uma referência para a própria Europa, certo? Então, daí é que vem a assinatura do Mercosul, diálogos de aprofundamento, mesmo a Alemanha, certo? Ou seja, as coisas estão caminhando para que o Brasil se torne um player principal no mundo. E fica a dica, vamos estudar a geopolítica brasileira para entender o mundo. Tá bem? Então fica a dica. Lula enlouqueceu de vez. É assim que muitos setores europeus descrevem, nos bastidores, a postura firme do Brasil nas últimas negociações. Mas quando se olha com frieza estratégica, o que parece loucura é cálculo. O que parece provocação é reposicionamento. E o que parece ousadia é leitura correta do momento histórico. A Europa atravessa uma fase delicada. Crise energética prolongada desde o rompimento estrutural com a Rússia, estagnação industrial em países centrais, competição feroz com China e Estados Unidos por tecnologia e cadeias produtivas estratégicas. Nesse cenário, o Brasil deixou de ser coadjuvante exótico e passou a ser variável decisiva. A dependência europeia não é retórica, é estrutural. O continente precisa de fornecedores confiáveis de alimentos, minerais críticos, energia limpa e mercado consumidor em expansão. O Brasil entrega tudo isso ao mesmo tempo. Soja, carne, milho, minério de ferro, nióbio, lítio, potencial de hidrogênio verde, biocombustíveis e um mercado interno robusto. Enquanto a indústria alemã sofre com custos energéticos elevados,
e a França tenta reequilibrar sua matriz industrial, o Brasil surge como parceiro estável, com território vasto e capacidade produtiva crescente. E Lula sabe disso. A diferença não está apenas nos recursos naturais. Está na habilidade política de transformar necessidade externa em vantagem interna. Lula percebeu que a Europa precisa mais de acesso seguro ao Brasil do que o Brasil precisa de concessões apressadas. Por isso, ele endurece quando necessário, exige contrapartidas ambientais financiadas, transferência de tecnologia, investimento direto produtivo e não apenas acordos comerciais assimétricos. O jogo mudou. O Brasil não aceita mais ser apenas fornecedor bruto. Quer participar da industrialização verde, da cadeia de baterias, da produção de fertilizantes, da transição energética global. Existe também um fator psicológico. A Europa teme competir com o Brasil em setores onde antes dominava. Agronegócio altamente mecanizado, energia renovável em escala continental, mercado de carbono, minerais estratégicos para veículos elétricos. Se o Brasil escalar industrialização com capital europeu, pode virar não apenas parceiro, mas competidor. E isso assusta, porque o Brasil tem algo que a Europa não tem: escala territorial, abundância hídrica, clima favorável e custo produtivo inferior. Lula atua exatamente nessa tensão. Ele não rompe com a Europa, ele eleva o preço político do acesso ao Brasil, fala em soberania ambiental, em desenvolvimento com valor agregado, em financiamento climático robusto e, ao mesmo tempo, abre portas para investidores que aceitem as novas regras. É pragmatismo puro. O discurso pode soar ideológico para alguns, mas a prática é estratégica. O Brasil amplia acordos com China, dialoga com os Estados Unidos, fortalece laços com a África e, ao mesmo tempo, negocia com Bruxelas. Essa diversificação reduz vulnerabilidade e aumenta poder de barganha. Outro ponto central é a crise demográfica europeia. População envelhecendo, produtividade pressionada, necessidade de novos mercados dinâmicos. O Brasil, com sua população jovem e urbana, representa oportunidade de expansão para empresas europeias. Investir aqui não é caridade, é sobrevivência competitiva. E Lula explora esse dado com inteligência. Ele apresenta o Brasil como plataforma de crescimento para empresas que enfrentam saturação doméstica. Quando se observa o conjunto, a frase inicial perde o tom de provocação e ganha outro sentido. Lula não enlouqueceu. Ele percebeu que o eixo de dependência se equilibrou. A Europa precisa de segurança alimentar, energia limpa, minerais estratégicos e estabilidade política em parceiros do Sul Global. O Brasil oferece tudo isso, e um governo que entende seu peso estratégico transforma necessidade externa em vantagem nacional. No fundo, o que incomoda parte do establishment europeu não é a retórica, é a constatação de que o Brasil voltou a jogar grande. E quando um país com território continental, abundância natural e liderança ativa decide negociar com firmeza, o equilíbrio muda. A Europa sabe disso, e por isso observa Brasília com atenção redobrada. Se no primeiro momento ficou claro que a Europa depende estruturalmente do Brasil em energia, alimentos e minerais estratégicos, agora precisamos olhar para a consequência real dessa dependência. Porque dependência não é apenas um dado econômico, é uma variável de poder. E quando a balança começa a se equilibrar, a dinâmica diplomática muda. A Europa já não negocia com um país periférico que implora por investimento. Negocia com um Estado continental que sabe que pode escolher parceiros. O que está acontecendo neste exato momento é uma disputa silenciosa por acesso privilegiado ao território brasileiro. Empresas europeias observam o avanço chinês na América Latina. Observam os Estados Unidos tentando recuperar influência. Observam o BRICS se expandindo. E entendem que, se ficarem parados, perderão espaço em um dos mercados mais estratégicos do século XXI. O Brasil concentra água doce, terras agricultáveis, minerais críticos e potencial energético renovável em escala industrial. Não existe outro país com esse pacote completo. Isso coloca Brasília no centro da nova geopolítica da transição energética. A vulnerabilidade europeia se revela ainda mais quando analisamos a transição verde. O continente precisa cumprir metas climáticas rígidas, precisa reduzir emissões, precisa eletrificar frotas.
precisa garantir insumos para baterias e tecnologia limpa. Lítio, nióbio, manganês, terras raras. Tudo isso passa, direto ou indiretamente, por cadeias produtivas que incluem o Brasil. Se a Europa não garantir contratos de longo prazo e estabilidade comercial com o Brasil, pode ficar dependente de cadeias controladas por outros polos globais. E isso é risco estratégico. Lula compreende que o momento é raro. Ele sabe que o Brasil não pode apenas vender commodities. Precisa vender parceria estratégica. Precisa transformar cada acordo comercial em plataforma de industrialização interna. Isso significa exigir que parte do processamento ocorra aqui. Significa exigir centros de pesquisa conjuntos. Significa atrair fábricas. Significa negociar condições ambientais com financiamento real. A Europa precisa do Brasil como fornecedor. O Brasil pode exigir ser também coprotagonista tecnológico. Existe ainda um fator político que pesa. A Europa vive tensão interna, pressão migratória, crescimento de partidos nacionalistas, disputas fiscais, insegurança energética. Ela precisa de estabilidade externa para compensar instabilidade interna. O Brasil representa previsibilidade institucional, escala produtiva e ausência de conflito regional direto. Isso aumenta seu valor estratégico. Lula utiliza essa percepção para consolidar imagem de liderança confiável e, ao mesmo tempo, assertiva. Outro ponto fundamental é a competição agrícola. O Brasil se tornou potência agroindustrial altamente mecanizada. Produtividade crescente, tecnologia embarcada, integração logística. A Europa observa isso com cautela. Se o Brasil avançar ainda mais, pode competir não apenas como fornecedor, mas como exportador de tecnologia agrícola. Isso ameaça setores tradicionais europeus. Por isso, o continente busca acordos que garantam acesso sem perder influência. No plano financeiro, a Europa também precisa diversificar investimentos produtivos. Crescimento interno limitado exige expansão externa. O Brasil oferece mercado consumidor, infraestrutura em expansão e potencial industrial verde. Lula posiciona o país como destino natural desse capital, mas não como destino passivo. Ele trabalha para que o capital venha sob condições favoráveis ao desenvolvimento nacional. A sequência lógica disso tudo é clara. A Europa não quer perder o Brasil. O Brasil não quer ser dependente da Europa. Esse equilíbrio cria um espaço de negociação que há 2 décadas não existia com essa intensidade. Lula entende que o mundo vive uma reorganização de polos de poder. Ele usa essa reorganização para aumentar a margem de manobra do país. O segundo bloco da realidade é esse. A dependência europeia não é apenas econômica, é estratégica. E quando um continente inteiro percebe que precisa garantir acesso a um país específico para manter sua competitividade global, esse país ganha peso geopolítico automático. O Brasil hoje ocupa essa posição. E Lula atua como negociador que sabe que o momento histórico favorece quem tem recursos, estabilidade e alternativas. A disputa não é declarada. Não há manchete dizendo Europa teme o Brasil. Mas nos contratos, nos fóruns multilaterais, nas visitas diplomáticas, nas negociações ambientais, a urgência é visível. O continente precisa assegurar presença, influência e acesso. E cada vez que o Brasil demonstra autonomia, essa urgência aumenta. É aqui que o jogo se aprofunda, porque quando um país percebe que pode escolher entre múltiplos parceiros, ele redefine as regras. E o Brasil começa a agir exatamente assim.